Essa imagem que está aparecendo aí na tela é um homem zodiacal ou homem zodíaco, que é uma representação muito comum que aparecia nos livros de medicina, tanto na Idade Média quanto na Idade Moderna, e ela é muito interessante porque ela ilustra uma característica da medicina nesse contexto, que é a sua característica holística, né? Ou seja, que incorpora ali elementos para a prática médica que vão desde coisas assim pequenas, baixas e reles, como a urina, até as coisas mais altas, nobres e excelentes, como os astros e as constelações. E isso torna o estudo da medicina nesse período histórico muito interessante, porque ele traz ali características do pensamento da época que são muito diversas, mas que se conectam de uma forma muito interessante nesse sistema médico. A astrologia está presente nesse sistema, a teoria dos quatro humores e dos quatro temperamentos, que é médico e psicológico ao mesmo tempo, também está presente aí. E até mesmo a magia também, talismãs e essas coisas também estão presentes na medicina nesse período. Então, para entender o básico da medicina medieval e do início do período moderno, a gente tem que entender principalmente essas ideias, né? A ideia da medicina hipocrática relacionada aos quatro humores e aos quatro temperamentos, e o conceito de microcosmo, que vai incorporar a astrologia com o conhecimento e o tratamento do corpo humano. E claro, né, para fazer jus à série aqui, a gente vai falar também de magia popular nesse contexto relacionado à medicina. Mas vamos começar então com a medicina hipocrática, né, a medicina humoral. Como o próprio nome diz, a medicina hipocrática remonta a uma figura que é o Hipócrates, né, que é um médico da antiguidade ali grega e que sobreviveu de diversas formas ao longo do tempo, passando por Galeno também, que é um médico romano do século II ali depois de Cristo, e por vários autores, tanto na Europa quanto também autores dos califados islâmicos ali medievais, que preservaram e desenvolveram essa teoria humoral, né, essa medicina hipocrática, até que ela chegasse lá à Europa moderna, dos séculos XV, XVI, XVII. De forma bem básica, essa medicina hipocrática postula que existem quatro humores, quatro substâncias no corpo humano, que são fundamentais para definir o estado de saúde ou de doença de uma pessoa, e também as suas características comportamentais e mentais mesmo. Esses quatro humores são o sangue, o fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. E em cada pessoa, esses quatro humores estão presentes em proporções específicas. E essa proporção, ou esse temperamento, né, a palavra temperar está no sentido aí de dosar esses humores, vai produzir ali características de comportamento psicológicas ali nas pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa com uma proporção elevada de sangue vai ser considerada uma pessoa sanguínea, que é uma pessoa que tem ali um comportamento mais otimista, vivaz, alegre. Já uma pessoa com uma alta proporção de fleuma vai ser considerada uma pessoa fleumática, que tende a ser mais indiferente, mais desligado, mais lento, preguiçoso. E as pessoas com maiores proporções ali de bilis amarela ou de bilis negra vão ser respectivamente pessoas com temperamento colérico ou melancólico. O colérico seria realmente colérico, né? Irado, irritável, e o temperamento melancólico, também como diz o nome, melancólico, né? Para baixo, depressivo, triste. E o que que esses humores e temperamentos têm a ver com a doença e com a saúde na medicina hipocrática? Basicamente, a doença aparece quando uma pessoa está com seus humores, com suas proporções, seu temperamento, né, suas dosagens de humores desequilibradas. Então, a pessoa que tem uma certa proporção alta de sangue, por exemplo, e está com mais ou menos sangue do que o normal, isso vai gerar uma condição de desequilíbrio e vai produzir ali uma doença. E o médico, nessa tradição hipocrática, vai ser aquela pessoa que vai ser responsável por tentar restabelecer o equilíbrio dos humores na pessoa. Isso pode ser feito, por exemplo, extraindo os humores excedentes. Por exemplo, se tem muito sangue, você pode fazer sangrias, né? Colocar sanguessugas, por exemplo, para tirar o sangue da pessoa. Ou então o médico também pode administrar certas substâncias que têm características contrárias à substância que está prevalecendo ali no corpo da pessoa. Então tem essa questão também, né, que eu não tinha falado, que é que cada humor tem duas qualidades primárias. O sangue, por exemplo, é quente e úmido, o fleuma é frio e úmido, a bilis amarela é quente e seca e a bilis negra é fria e seca. Então, por exemplo, uma pessoa que está excessivamente colérica, e isso está relacionado também à temperatura do corpo, geralmente relacionado à febre, o médico pode recomendar que ela tome bastante água, porque a água é fria e úmida e que é exatamente o contrário da condição ali da bilis amarela, da pessoa colérica, que é quente e seca. Além disso, há várias outras técnicas também para intervenção na situação do paciente ali,
e muitas delas estão relacionadas a outra questão que a gente precisa abordar agora, que é essa questão do holismo, da relação do corpo com os astros, né? Ou da ideia do microcosmo. A ideia do microcosmo, basicamente, é a ideia de que o corpo humano é um microcosmo, um pequeno cosmos, né? Um pequeno universo. E ele se relaciona com o grande universo, com o grande cosmos, que é o macrocosmo. Então, segundo essa ideia, existe uma relação, uma correspondência do pequeno universo, o microcosmo, com o universo de fato, que é o macrocosmo, as estrelas, os planetas, etc. Tem um lema, inclusive, na filosofia hermética, né, sobre a qual a gente comentou, acho que no primeiro vídeo dessa série, é que diz o seguinte, né? O que está em cima é como o que está embaixo, ou o que está embaixo é como o que está em cima, ilustrando aí essa ideia da correspondência entre microcosmo e macrocosmo. E como é que isso se relaciona com a medicina, né? Aí a gente pode voltar àquela imagem lá do homem zodiacal, na qual a gente vê que cada parte do corpo humano está associada a uma constelação do zodíaco. Então acreditava-se que havia uma influência dessas constelações sobre partes específicas do corpo humano, e quando o Sol estava nessas constelações, né, e o zodíaco é exatamente isso, um cinturão de constelações pelo qual o Sol, no universo geocêntrico, né, navega em volta da Terra, quando o Sol está nessas constelações, há uma influência maior sobre essas partes do corpo. E além disso, também tem a questão de que os astros, né, principalmente os planetas, também têm as características primárias ali como quente, úmido, frio e seco, e essas características desses planetas influenciam no corpo humano de acordo com essas características. Então, por exemplo, Saturno é associado às características frio e seco, e, portanto, Saturno poderia ter uma influência de tornar as pessoas mais melancólicas, que é o temperamento definido pela bilis negra, que tem essas características correspondentes a de Saturno, né? Frio e seco. Mas talvez ainda não esteja tão claro qual que é a relação disso com a prática médica de fato, né? Algumas possibilidades de exemplo de como é que isso se relaciona com a prática médica é que um médico pode fazer um horóscopo ou encomendar, né, um horóscopo da pessoa para que por meio do estudo dos astros e das constelações, conforme estavam, né, quando a pessoa ali nasceu, ele pode ter um melhor insight, né, um melhor conhecimento de qual que é o temperamento dessa pessoa, qual que é o balanço no qual ela deveria estar e, consequentemente, qual que é o balanço, né, a dosagem dos humores que o médico deve tentar criar ali naquela pessoa, né, ou reestabelecer naquela pessoa. E era muito comum também que os médicos fizessem horóscopos das doenças, né, para saber quando que a doença surgiu, em que conjuntura assim, astrológica a doença surgiu, para saber as características melhor daquela doença, em termos, por exemplo, das suas qualidades e da sua relação com determinada parte do corpo humano. E mais outro exemplo ainda dessa relação entre astrologia e medicina poderia ser o fato de que alguns médicos preferiam fazer certos procedimentos ou preparar certos medicamentos em determinadas épocas do ano ou em determinadas conjunções estelares. Então, preparar um medicamento, por exemplo, debaixo ali da regência de Saturno, poderia não ser muito interessante caso a pessoa quisesse curar alguém que estava com excesso ali de bilis negra e com um temperamento excessivamente melancólico, porque uma coisa se somaria à outra, né, e tornaria a pessoa ainda mais melancólica. Então deveria se buscar ali um preparo feito principalmente sob a influência, sob a energia, de certa forma, das constelações que fossem contrárias, né, que tivessem as qualidades contrárias à da melancolia. E é aí que a gente passa para o terceiro ponto aqui, né? A gente falou da medicina hipocrática e falamos agora do microcosmo, da ideia dessa relação entre astrologia e medicina, e a gente precisa agora falar da relação da magia com tudo isso. E eu acho que já não é difícil assim imaginar como é que de uma coisa você passa para outra, né? A magia, afinal de contas, como a gente tem definido aqui na série, está relacionada à ideia de canalizar forças ocultas presentes na natureza para determinados efeitos, né? Para gerar certos resultados favoráveis ou desfavoráveis a quem quer que seja. E como se acreditava que havia essa força, essa energia disponível nos astros que se relacionava com o microcosmo, com a vida na Terra, algumas pessoas poderiam tentar canalizar de alguma forma essas energias para produzir efeitos de cura, por exemplo, né, medicinais. Um exemplo disso, que a gente sabe pelas fontes históricas, é a confecção de amuletos astrológicos. Então, por exemplo, né, mesmo que Saturno não estivesse disponível ali, comunicando automaticamente, naturalmente, a sua energia em determinado momento do ano, você poderia produzir um amuleto ali com o símbolo de Saturno
para tentar atrair ou simular essa energia de alguma forma e produzir com isso algum efeito terapêutico. Só que por mais que a relação entre medicina e astrologia fosse bem estabelecida na época, né, nas universidades isso era ensinado, né, os doutores em medicina falavam todos sobre isso, mas ainda assim esse caminho mais mágico de talismãs, amuletos, encantamentos para tentar canalizar as forças naturais assim para produzir esses efeitos era considerado muitas vezes pelos doutores em medicina como charlatanismo, como ilegítimo, né, como falsa medicina. E essa disputa, né, essa discussão sobre o que era verdadeira medicina, o que era medicina legítima, vai ser uma coisa muito importante para as reformas que vão acontecer na medicina a partir ali de meados ali da Idade Moderna. Você tinha até então várias figuras diferentes que reivindicavam a legitimidade ali do seu ofício médico, como por exemplo os doutores em medicina mesmo, os boticários ou apotecários, né, que fabricavam ali, produziam fármacos, os cirurgiões barbeiros também, que era quem fazia geralmente as cirurgias, interviam, né, com as mãos mesmo no corpo humano, e você tinha essas figuras associadas à magia popular também, né, como curandeiros, magos mesmo, e pessoas do tipo. Cada uma delas, né, desde os doutores até os magos aí, com características de trabalho, né, de operação com propostas medicinais de cura muito diferentes. E a gente vai ver um pouco de como que essa reforma da medicina acontece no período moderno, focando no próximo vídeo numa figura que é o Paracelso, né, o famoso Paracelso, ou nem tão famoso assim, não sei, que vai recombinar de certa forma em si mesmo vários elementos dessas diversas categorias médicas diferentes. Mas isso, como eu disse, fica para o próximo vídeo. Por enquanto é isso. Se você se interessa por esse assunto e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aí para não perder os próximos vídeos. E nos vemos lá então. Muito obrigado e até lá.